Graça e paz, irmãos e irmãs. Esse é o tempo oportuno de nós nos reunirmos em torno da Palavra de Deus, para juntos meditarmos nela e sermos agraciados, abraçados pelo Espírito Santo de Deus, porque a Palavra de Deus ministra aquilo que está no coração dele, ao nosso coração. E hoje nós estaremos meditando no Evangelho de João, capítulo 11, de 1 a 27. Ok? Abra sua Bíblia, daqui a pouco nós estaremos lendo essa porção. João 11, de 1 a 27. Antes, porém, queria dizer aqui da nossa alegria de estarmos mais uma vez em comunhão com a igreja, com os irmãos, e juntos aqui ouvirmos o que Deus tem por nossos corações. Num momento tão especial da nossa história, em que estamos fazendo história sim. Estamos aqui enquanto igreja, mesmo que cuidando muito da saúde, recluso, evitando os contatos, as aglomerações, a comunhão no templo, mas estamos sempre em comunhão com Deus. Que maravilha, né? Estamos na era da graça, na dispensação da graça, onde nós conversamos com Deus, Ele é onipresente, onde nós falamos com Ele, Ele responde a nós. O véu foi rasgado, então nós temos acesso, seja no nosso quarto, no nosso escritório, na nossa casa, na sala de estar, a manifestação do Espírito Santo de Deus, porque o véu foi rasgado e o seu Espírito é imanente, transcendente, e nos toca a todos aqueles que o buscam, o invocam em espírito e verdade. Essa é uma maravilha da ação efetiva do Espírito de Deus, em que ele se manifesta a todo aquele que o buscar, que o clama. A palavra já nos fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos achando, porque nós estamos buscando. Glória a Deus por isso. É a oportunidade que mesmo nós sozinhos, mesmo com a nossa família, mesmo com a nossa igreja online, nós estamos em comunhão uns com os outros, na força e graça do Espírito Santo de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento especial de final de quaresma, quase. Semana que vem já estaremos celebrando a paixão, a morte de Cristo. Celebrando porque nós já cremos que Ele morreu, mas ressuscitou no domingo de Páscoa, né? Nós estamos ainda nos dias da quaresma e no momento oportuno estaremos celebrando sim a sua morte, porque nos amou tanto, depois a sua ressurreição, e com Ele todos nós os que cremos no seu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Redentor, aquele que venceu a morte para todos nós. É momento então de celebrarmos e termos comunhão com Deus, sempre à luz da sua palavra, porque a palavra de Deus é aquilo que está no coração dele e vem para o nosso coração. Vamos conversar com Deus antes, né? Buscarmos essa comunhão para que Ele nos fale na medida da nossa necessidade, aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Paizinho, nós queremos nessa hora te render graças, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, é um Deus que nos perdoa os pecados, quem nos conhece na intimidade das nossas mazelas, nossas dificuldades. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, e já estamos aqui com a Tua palavra aberta. E pedimos que o Senhor nos ilumine para que essa porção da palavra a ser lida seja, Senhor Deus, o nosso alimento nesta hora. Que possamos, como igreja, sermos tocados, abençoados, envolvidos, enriquecidos, Pai, com os dons espirituais. Que o Senhor nos visite, fale conosco poderosamente. É a nossa oração, meu Deus, meu Pai, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor que nós vamos ler agora, no Evangelho de João. Acompanhe a leitura da palavra, Evangelho de João, capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, que lhe enxugou os pés com os seus cabelos.
Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia de Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda que ele se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, do quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aleluia. Amém. Palavra de Deus. Deixe sua Bíblia aberta ainda, porque daqui a pouco nós vamos revisitar em algumas releituras de alguns versículos. E eu quero aqui falar sobre o tema, o despertar por Jesus. O despertar por Jesus. Amados, comumente, diante dos nossos dias, dessa caótica e medonha situação que passa, que vive o mundo, e esse mundo hoje que cada vez está mais globalizado, vemos, ouvimos pessoas com distintas posturas, posições. Cada um pensa e fala alguma coisa diferente. Mas uma coisa é certa, que aqueles que falam demais, falam muito, que não pensam para falar, se arriscam muito também. Pois diante do contexto atual, pode pagar caro pelo que disse, pela postura que adotou, em criticar demais, em não se prevenir como se deveria, em viver dissolutamente ou de qualquer jeito, como se está tudo bem. Nada vai nos acontecer. Tenho visto nesse momento, nesse mundo hoje tão, além de globalizado, um mundo gospel, um mundo assim, evangeliquez demais, com uma certa falsa religiosidade. Esse mundo evangeliquez e gospel tem muito de negativo nisso tudo, que asseveram algumas questões quase que mitológicas, esotéricas,
e querem botar Jesus nesse meio todo. Fazem uma salada. Eu vejo que nesse mundo gospel que nós temos, evangeliquez, eu vejo 3 grupos de crentes que fazem parte desse mundo diferenciado. Que se julgam cristãos, que se julgam evangélicos. Mas eu faço distinção aqui de 3 grupos e eu preciso falar isso hoje para vocês. O primeiro grupo, ele está diante dessa situação caótica, quase que beirando o desespero, que está com medo de tudo. Eu acho que tem sérias dúvidas acerca da salvação. Então ele tem muito medo, está desesperado. Olha, eu acho que um pouco de dúvida da salvação é até salutar, espiritualmente falando, para não beirar assim a arrogância espiritual, que muitos têm essa arrogância espiritual, batem no peito, né? E falam assim da sua religiosidade, das suas convicções. Eu acho que isso é negativo também. Mas o primeiro grupo que eu vejo desse mundo gospel hoje é de gente quase desesperada, com muito medo diante do que estamos vivendo hoje. O segundo grupo desse mundo gospel evangeliquez, do nosso mundo, o tempo atual, é o que querem mandar em Deus, que não serão atingidos por nada. E citam os textos, Salmo 91, 23, Efésios 6, que Ele é nosso escudo e capacete e tal, e nada nos chegará à nossa tenda. Meu Deus é poderoso, é verdade, Ele é poderoso. Mas eles usam essa postura como que encurralando Deus. Para mim isso sugere algumas questões, 3 coisas também dentro desse segundo grupo. Primeiro é que a falta de intimidade com Deus, falta de conhecer a Deus, de quem de fato Ele é. Isso é uma arrogância espiritual. Não é positivo, negativo, faz mal. Depois contra a nossa espiritualidade. E o terceiro aspecto desse segundo grupo é que Satanás pensava e agia desse jeito, dessa forma arrogante, se achando que era muita coisa. E ele fez o que? Ele foi expulso. Deus o expulsou do céu. O terceiro grupo desse mundo gospel evangeliquez é o grupo que vive em confusão mental. Crê, mas não crê. Acha que a fé é ter tudo, alcançar tudo, e que nada pode estar errado, nada pode dar errado. Isso é imaturidade. Imaturidade. São meninos e meninas vivendo com uma certa religiosidade. Quando, durante as nossas experiências com Deus, das experiências do povo de Deus com Deus e a experiência de Deus com seu povo, na nossa caminhada, sempre acontece o caminhar, sempre acontece o suar do esforço dessa caminhada, sempre vai haver alegrias, mas tristezas também, sempre vai acontecer o insucesso, mas o sucesso. Isso faz parte da caminhada do povo, do ser humano, em sua caminhada, em sua jornada, em sua vida, em suas vivências. As vitórias, derrotas, suas lutas, tudo isso faz parte. Então não podemos ser esse crente desse mundo gospel, evangeliquez, de um desses 3 grupos, e que estão longe de entender. Né? Primeiro grupo que está com medo, desesperadamente com medo. O segundo grupo quer encurralar Deus, obrigando Deus a fazer algumas coisas. E o terceiro grupo vive em confusão mental, que nada vai dar errado, não pode dar errado. E aí você vai ter problemas psíquicos e emocionais. Nós podemos ser afligidos, sim, irmãos.
mas não seremos consumidos, derrotados. O apóstolo Paulo fala um pouquinho disso em uma de suas cartas. Poderemos sim sermos afligidos, mas não seremos consumidos, derrotados, porque Jesus já venceu por nós. O mais algoz dos inimigos, a morte, já foi vencida. Lázaro dormiu, Lázaro adormeceu. A sua morte não era para a morte, disse Jesus. Deus é Deus. Continua sendo Deus, nunca deixará de ser Deus. Mesmo que adormeçamos, glória seja dada a Deus. Ele continua sendo Deus. Vamos ao texto que nós lemos em João 11, da experiência da ressurreição de Lázaro. O verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. As irmãs mandaram avisar Jesus da doença de Lázaro, seu irmão. O que Jesus fez? Logo recebeu a notícia. A palavra fala que Jesus amava Lázaro, amava todos. Ele foi correndo, largou tudo. Vamos lá que o Lázaro está doente, não pode assim. Ficou triste, desolado, desesperado. E questionou Deus. E Senhor, o Senhor é Deus poderoso. Não, não fez isso. Ele não fez isso. Ele viu uma oportunidade de se manifestar a todos. É paradoxal, mas você olha, para vocês, para o bem de vocês, eu não vou lá agora. Não é tempo ainda. Ele é professor, ele é muito didático. Jesus é o melhor dos professores. Ele é muito didático. Ele domina tudo, tudo está sob o seu controle. Ele não tem pressa. Ele não tem ansiedade. O mal do século passado, o mal desse século XXI, a ansiedade que, como o século passado morreram milhões por conta da ansiedade, suas nuances, suas enfermidades, suas loucuras que ela produz, esse século vai piorar mais ainda. Então não vai ser só o coronavírus que vai matar milhões, a ansiedade vai continuar matando. Jesus não tem ansiedade. Ele tem o controle e domina tudo. Ele é o Senhor do tempo, da vida e da morte. Jesus agradeceu as irmãs. Olha, avisa lá as irmãs que está tudo bem. Fiquei sabendo da notícia, tudo bem. Não se preocupe. Vou até lá, eu vou lá. Eu vou lá sim. Mas Jesus, ele está mal, Jesus. Calma, tudo bem, eu sei. Vocês estão fazendo o que tem que ser feito? Vocês estão fazendo o que tem que ser feito? Afofa a cama dele lá, põe ele na ventilação, bota na UTI, eu vou lá ao que eu quiser ir. Então, descansem. Tchau. Até mais. Jesus não tem pressa. O Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho, confia ao Senhor, e o tudo Ele fará. Então, não podemos não devemos nos desesperar. Se nós cremos, devemos entregar e confiar. Segundo aspecto, Lázaro adormeceu, e Jesus fala no verso 11, ele adormeceu. Isto dizia, depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá despertá-lo. Chega de dormir. Está dormindo demais. Adormeceu, não morreu. Na perspectiva de Jesus, não. Porque ele é o dono da vida. O dono da morte. Lázaro ia ter mais uma chance, e teve. Jesus estava vivo, presente em corpo e alma. Não que ele, se quiser fazer
alguma coisa ele faz ainda hoje. Ainda hoje, se ele quiser fazer alguma coisa nesse aspecto, desse jeito ele faz. Mas eu acho que uma ressurreição, um milagre desse jeito, ele pode. Jesus é didático. Ele quer ensinar. Ele quis ensinar os seus discípulos naquele momento. Ele estava numa missão aqui na terra. Temos que entender isso. Não misturar alhos com bugalhos. Não, porque ele fez lá e vai fazer aqui igualzinho. Ele é Deus. Se ele quiser fazer, ele vai fazer o mesmo. Não podemos subjugá-lo. Aquele grupo lá que quer encurralar a Deus. Mas o que o texto nos mostra e o que Jesus queria mostrar, ensinar a todos com esse processo de ressurreição, de milagre maravilhoso, é que havia muitos adormecidos como mortos, ainda que vivos. Não estão entendendo o que está se passando pelo mundo. Tem muita gente que está adormecida como se nada tivesse acontecido. Olha para a Itália o que está acontecendo, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil, em São Paulo o que está acontecendo. E tem gente que acha que está tudo bem, está tudo certo, vou viver absolutamente, não vai chegar até a minha tenda, não, e tal aqui, e não vai acontecer nada, porque Deus é poderoso. Ele é assim. Mas você está adormecido. Não está dando conta daquilo que você tem que fazer. Vai dar tudo certo. Espera. Tem pessoas que estão adormecidas, são inconsequentes. Meninos deixam de serem adultos. Vivem como meninos e meninas. Por isso que Jesus fala assim, olha, enquanto é dia, podemos andar. À noite, você tropeça e cai. De dia, vamos fazer o que tem que fazer. À noite não dá para fazer mais nada. Terceiro aspecto, queridos. O verso 25, Jesus, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é Deus. E Ele tudo pode. Jesus, quando chegou na casa das irmãs Marta e Maria, sabia que iria ali enfrentar críticas de todos, da família, dos religiosos de plantão. Foi uma comitiva inteira lá, e os vizinhos, os céticos, né, os resmungões de plantão, todo mundo lá, crítica. E enfrentar a tristeza e também um pouco de revolta. Nós percebemos isso na fala da Marta. Se o senhor estivesse aqui, eu sei que o senhor pode, mas o senhor não estava aqui. Mas Jesus toma sempre o controle de tudo. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode. Aquilo que nós não podemos, Ele pode. Porque Ele não perde o controle nunca das coisas. Não fica de conversinhas. Jesus não gosta de conversinhas. Aquele que crê, ele disse. Esse que crê, Jesus está dizendo, é aquele que tem intimidade comigo, que me conhece. Não é crer, nosso crer natural. Eu deitei, vou dormir, eu creio que vou acordar amanhã cedo. Não, isso é uma crença natural de todo ser humano, ser vivo. Esse crer aqui que ele fala, aquele que crê, ainda que morra viverá, é o crer da intimidade com Deus. É o que Lázaro adormeceu. Não morreu. Porque o Filho de Deus, o que crê, não morre. Nunca. Esse que crê é aquele que é honesto. É aquele que é prevenido. Cumpre as suas obrigações em tudo. Não se omite em nada. Nas suas ações, a sua crença aparece, a sua crença reverbera, no seu suor aparece Jesus, ele faz tudo porque ele crê. E no que ele faz, responde à sua credibilidade. Esse ainda que morra, viverá eternamente. Aliás, até é bom morrer aquele que crê em Jesus.
Podemos morrer sim, mas será como um adormecer, sabe por quê? Porque Ele venceu a morte por nós. Ele venceu a morte, ninguém mais. Ele não está preocupado com nada. Jesus não está preocupado com nada. Porque Ele é responsável. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Para que nós, fazendo também tudo o que temos que fazer, descansemos. Tem coisa que nós não temos e nem teremos o controle, mas Ele tem. Ele sim. Às vezes, queridos, achamos que temos o controle de tudo. O viciado, por exemplo, diz que ele pode parar a hora que ele quiser de usar o que ele está usando ou de fazer aquilo que ele está fazendo. Eu tenho o controle. O viciado acha que ele pode. Mas ele não consegue. Sabe por quê? Da sua autossuficiência. Quando há a autossuficiência, quando o poder está nele, na pessoa, ele não consegue. Porque o homem, só ele não consegue. Ele está caído, morto no pecado. Ele não vai conseguir vencer nenhum vício. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Tem gente adormecido nos seus vícios, nos seus pecados. E nós precisamos de Jesus. Ele sim tem o controle, nós não. Ele é suficiente, nós não. Por isso nós temos que nos entregar a Ele tudo. Tudo que nós somos e temos, tudo colocar no altar dele. E estabelecer essa comunhão dele, de intimidade com ele e de conhecer de fato o seu Espírito Santo e deixar-se ser tocado, aliviado, salvo, resgatado, curado, abençoado por esse Espírito poderoso que é fogo que queima nossos pecados e alivia-nos nossos medos, dos nossos desesperos. Então nós temos que nos entregar, porque Ele tem o controle de tudo. Nós não temos o controle de muitas áreas da nossa vida, mas Ele tem, e Ele quer que nós coloquemos tudo no seu altar, para que Ele possa agir em nossos corações. Ele fala conosco. E Ele quer que nós morramos e nasçamos para uma nova vida. A ressurreição em Cristo. Quando Jesus fala para Nicodemos, no capítulo 3 ainda desse Evangelho de João, olha, você tem que nascer da água e do Espírito, mas eu não vou ter que morrer, Jesus. Não, Nicodemos, você tem que me receber na integralidade, deixar eu agir inteiramente no seu coração, na sua mente, é corpo e alma, água e Espírito, para que eu possa tomar conta da sua vida e você não tenha mais dúvida da sua salvação. Lázaro teve uma nova oportunidade, reviveu. E nós hoje temos uma nova oportunidade de vivermos de maneira pela graça de Deus, à luz do seu perdão, dessa paz que inunda o nosso coração, de termos sim a certeza da salvação, ainda que com um resquíciozinho de dúvida, porque eu acho que isso é divino. Porque muita sabedoria, muita certeza beira a arrogância. E nós precisamos primar pela humildade. Porque estamos diante de um Deus que é santo, 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 que nos salvou, apesar de nós, sem merecermos nada. Ele quer ter o controle da minha e da sua vida. Que nós não detenhamos nenhum poder de nenhuma área da nossa vida. Que deixemos Jesus trabalhar e que primemos pela obediência e fazemos tudo que nós podemos fazer. Não nos omitamos em nada na nossa vida e na sua obra. Aquilo que Ele nos pede para fazermos, vamos fazer. Para que possamos caminhar em seguridade diante desse Deus que é todo poderoso, que tem nos amado, que tem nos resgatado
que tem nos salvado. Louvado seja o teu nome. Oremos mais uma vez. Paizinho, obrigado por essa hora bendita em que nós podemos refletir a luz da Tua Palavra. Que a Tua Palavra continue, Senhor Deus, reverberando em nosso espírito, a nos dar o crescimento necessário, a nos dar essa intimidade necessária com o Teu Espírito, para que possamos viver segundo a Tua vontade em meio a tanta confusão. Nós te louvamos e te suplicamos a Tua graça, a Tua bênção, no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em meio a tanta essa confusão, que Ele nos proteja, né, de todos esses vírus que andam por aí, que Ele nos proteja a sua vida, a sua casa, a sua igreja, os seus amigos, a sua família. Ide em paz. Receba a bênção e saiamos para glorificar a Deus, nosso Senhor. Amém? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, nosso querido Pai Celestial, a presença, o poder, a alegria do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, com todo o povo de Deus espalhados por a face da terra de sempre. Amém. Glória a Deus e em paz.